Portaria da Blindex. 27 anos que eu não passo mais aqui. Olha como está a Blindex. Onde eu trabalhava, onde eu tenho tudo que eu consegui. Aqui na Picton Blindex. Agora é um depósito da Coca-Cola. Mas rapaz, o negócio ficou diferente. Antigo prédio, antigo departamento de venda. Olha aí, moçada boa, como é que ficou. Olha aí, antiga Blindex. Olha aí onde era a portaria nossa. Portaria da Blindex. Aí, mataram a saudade da Blindex. É, rapaz, o tempo passa.